Imagine um homem chamado Elias. Desde jovem, ele foi ensinado a acreditar que certas coisas estavam além de seu alcance. Seus professores, amigos e até mesmo sua família sempre lhe diziam que ele tinha limites. Não tente isso, você não nasceu para isso. Algumas pessoas simplesmente não conseguem. A vida não é justa. Elias aceitou essas palavras por anos. Ele viveu dentro da caixa que lhe deram, sem jamais questioná-la. Mas um dia, enquanto observava um homem mais velho sentado sozinho em um parque, algo despertou dentro dele. O velho parecia sereno, mas ao mesmo tempo poderoso, como se tivesse descoberto um segredo que poucos conheciam. Elias se aproximou e, sem perceber, começou a desabafar. Disse ao homem que sentia que sua vida era limitada, que o destino parecia já ter sido traçado para ele. O velho sorriu e respondeu: "Os limites que você enxerga são os que você mesmo permitiu que existissem." Elias franziu a testa, confuso. O velho continuou: "Você conhece Marco Aurélio? Ele foi um imperador romano e um filósofo estoico. Ele disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força." Naquele momento, Elias compreendeu que seus limites não eram reais. Eles eram apenas histórias que ele repetia para si mesmo. Se sua mente era livre, então ele também era. A partir desse dia, ele decidiu treinar sua mente, como um guerreiro afia sua espada. Aprendeu a ser resiliente, a ignorar distrações inúteis, a cultivar disciplina e, acima de tudo, a não permitir que as circunstâncias externas definissem seu potencial. Agora, a pergunta é: você vive como Elias antes de despertar? Ou como Elias depois de compreender que a mente é a chave para se tornar ilimitado? Hoje, você aprenderá como treinar sua mente para se tornar verdadeiramente inquebrável e ilimitado através do estoicismo. Lição 1. O domínio sobre a mente. Seu maior poder. Vivemos em uma era onde a informação é incessante, onde cada notificação, cada manchete, cada opinião alheia parece competir para capturar nossa atenção. O mundo moderno não é projetado para que você tenha controle sobre sua mente. Pelo contrário, ele é desenhado para que você se distraia, para que reaja impulsivamente, para que seja governado por emoções efêmeras e manipulado por narrativas externas. Mas os estoicos sabiam de algo que a maioria ainda não compreendeu. O mundo pode estar em caos, mas dentro de você pode haver serenidade inabalável. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, nos ensinou: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. O que ele quis dizer com isso? Simples. Não são os acontecimentos externos que determinam sua paz interior, mas a maneira como você os interpreta. O poder da resposta ao estímulo. Imagine um homem que perde o emprego. Ele pode escolher se ver como uma vítima, afundar-se no desespero e permitir que a situação o destrua. Ou pode encarar a situação como um desafio, um convite à evolução, uma oportunidade para construir algo melhor. Essa escolha está em suas mãos. Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. E é nesse espaço que reside sua liberdade. Os estoicos praticavam um exercício chamado preparação para a adversidade. Todos os dias, eles refletiam sobre os desafios que poderiam surgir e treinavam mentalmente como reagiriam. Se hoje você fosse confrontado com um insulto, como reagiria? Se perdesse algo valioso, como se manteria firme? A resposta a essas perguntas define sua força mental, e sua força mental define se você será um escravo das circunstâncias ou um mestre da sua própria vida. Marcos Aurélio escreveu em suas Meditações:
Se você se angustia com algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua estimativa sobre ela, e você tem o poder de revogá-la a qualquer momento. Esse é o segredo do domínio mental. Quando você perceber que ninguém pode te fazer sentir inferior sem seu consentimento, que nenhuma ofensa pode te atingir se você não permitir, e que nenhuma perda pode te destruir, se você cultivar uma mente forte, você se tornará verdadeiramente ilimitado. O treinamento estoico da resiliência. Hoje você enfrentará desafios. Pequenos ou grandes, eles virão. Ao invés de reagir automaticamente, pare por um momento e faça 3 perguntas a si mesmo. Isso está sob meu controle? Se não está, então não deve consumir sua energia. Que interpretação estou dando a isso? Será que estou exagerando o impacto desse evento? Como um sábio reagiria? O que Marcos Aurélio ou Sêneca fariam nesta situação? Se você aplicar esse método diariamente, sua mente se fortalecerá e você deixará de ser um joguete das circunstâncias. Lição 2. A disciplina mental, forjando uma mente inquebrantável. A sociedade moderna nos vende uma mentira perigosa, a de que devemos buscar conforto acima de tudo. Cada avanço tecnológico, cada nova facilidade do cotidiano parece projetada para minimizar o esforço, reduzir as dificuldades e eliminar qualquer forma de desconforto. Mas há um problema com isso. A mente se enfraquece quando não é desafiada. Sêneca advertia: a adversidade é um treinamento. Quanto mais você a enfrenta, mais forte você se torna. Imagine 2 guerreiros. Um treina todos os dias, enfrenta desafios e aprimora suas habilidades. O outro nunca sai do castelo, protegido pelas muralhas do conforto. Quando a guerra chega, qual deles estará preparado? Sua mente é como esse guerreiro. Se você nunca a disciplina, nunca a desafia, ela se torna frágil, volúvel e incapaz de suportar os impactos da vida. Força da vontade. Os estoicos acreditavam que a autodisciplina era o verdadeiro caminho para a liberdade. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. Isso significa que, se você não treinar sua mente, será escravo dos impulsos, das emoções, da preguiça e da procrastinação. Quantas vezes você já planejou algo importante e foi desviado por uma distração inútil? Quantas vezes você permitiu que sua mente sabotasse seus próprios objetivos? O caminho para se tornar ilimitado passa pelo fortalecimento da disciplina mental. O treinamento estoico da disciplina. Os estoicos praticavam exercícios diários para fortalecer a mente. Aqui estão 3 deles que você pode começar a aplicar hoje. 1. Privação voluntária. Sêneca recomendava que, de tempos em tempos, nos expuséssemos a desconfortos voluntários. Isso pode ser feito de diversas formas: dormir sem travesseiro, tomar banhos frios, jejuar por algumas horas. O objetivo não é sofrer, mas treinar a mente para não depender do conforto. 2. Controle dos desejos. A cada vez que sentir um impulso, seja para verificar o celular compulsivamente, comer algo por ansiedade ou reagir impulsivamente a algo, faça uma pausa. Treine sua mente para resistir. Não porque o desejo seja ruim, mas porque a capacidade de resistir a ele é o que constrói uma mente forte. 3. A regra dos 3 segundos. Antes de tomar qualquer decisão impulsiva, conte até 3. Esse pequeno intervalo dá tempo para que a razão assuma o controle sobre a emoção. Esse exercício simples pode evitar decisões precipitadas e fortalecer seu autocontrole. Marcos Aurélio escreveu: se você se torna escravo dos seus desejos, das suas emoções e da sua preguiça,
nunca será verdadeiramente livre. A disciplina mental não é sobre restrição, é sobre conquista. Quando você aprende a dominar seus impulsos, não há nada que possa te deter. E esse é o verdadeiro segredo para uma mente inquebrável. O guerreiro que se fortalece na disciplina nunca será vencido, pois seu poder não vem do mundo externo, mas do controle interno que ele desenvolveu. Se você também busca essa força, deixe nos comentários. Mente inquebrável. Lição 3. O controle das emoções. A arte da impassibilidade estoica. Vivemos em tempos onde as emoções estão à flor da pele. Redes sociais alimentam indignação constante. Notícias manipulam sentimentos e discussões banais se transformam em verdadeiras batalhas emocionais. Muitos se tornam reféns da raiva, da frustração e da ansiedade porque nunca aprenderam a governar suas próprias emoções. Os estoicos, por outro lado, compreendiam algo essencial. Não é o mundo que deve controlar suas emoções, mas você que deve controlá-las. Epicteto ensinava: se alguém te provoca, saiba que é a tua própria opinião que te provoca. Portanto, esforce-se para não ser dominado por emoções que te enfraquecem. Se alguém te insulta, é você quem decide se aquilo tem importância ou não. Se uma situação te frustra, é você quem escolhe se será afetado por ela ou não. O verdadeiro poder não está em reagir, mas em manter-se impassível diante das provocações da vida. A diferença entre sentir e ser governado pela emoção. Ser estoico não significa ser frio ou indiferente. Significa compreender que você pode sentir, mas não precisa ser escravizado pelo que sente. Imagine que você está dirigindo um carro. As emoções são como passageiros que surgem ao longo do caminho. Algumas tentam tomar o volante e te fazer desviar da rota. Mas se você for um bom condutor, mantém suas mãos firmes e continua na direção certa. O problema é que muitos deixam a raiva, o medo ou a tristeza tomarem o controle e acabam colidindo contra muros que poderiam ter sido evitados. Marcos Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Se sua paz depende de circunstâncias externas, então qualquer coisa pode roubá-la. Mas se sua serenidade vem do seu interior, então nada pode tirá-la de você. Os estoicos praticavam um método poderoso para treinar a impassibilidade emocional. Aqui está um exercício simples que você pode adotar. Identifique a emoção no momento em que ela surge. Quando sentir raiva, medo ou ansiedade, não reaja imediatamente. Apenas observe e nomeie: eu estou sentindo raiva. Isso já cria uma separação entre você e o sentimento. Questione a validade da emoção. Pergunte-se: essa emoção me ajuda ou me enfraquece? Se eu reagir agora, estarei agindo com sabedoria ou apenas sendo impulsivo? Responda com a razão, não com o impulso. Respire fundo, espere alguns segundos e escolha sua reação conscientemente. Não seja uma marionete das emoções. Isso é o que diferencia um estoico de uma pessoa comum: o domínio sobre si mesmo. A paz de espírito como o maior poder. Um homem que domina suas emoções se torna inabalável. Ele não perde tempo com discussões tolas, não permite que ofensas o afetem e não se desespera diante das dificuldades. Ele compreende que a paz não vem do mundo exterior, mas da tranquilidade interior que ele cultiva. Se você já experimentou um momento de verdadeiro autocontrole, onde não reagiu impulsivamente e sentiu um poder absoluto sobre si mesmo, então você já deu um passo para a liberdade emocional. Lição 4. O poder da adversidade. Transformando obstáculos em força.
Na vida, todos enfrentaremos dificuldades, perdas, fracassos, desafios inesperados. Muitos veem esses momentos como punições ou sinais de que algo está errado. Mas os estoicos enxergavam de outra forma. Cada obstáculo é uma oportunidade para o crescimento. Marcos Aurélio nos lembra disso ao dizer: o impedimento à ação avança à ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Isso significa que aquilo que parece estar te bloqueando pode, na verdade, ser a chave para o seu avanço. Se uma porta se fecha, outra se abre. Se um problema surge, ele traz consigo uma lição. Imagine um homem chamado Rafael. Ele passou anos trabalhando para construir um negócio próprio. Mas um dia, sem aviso, tudo desmorona. Dívidas, clientes perdidos, fracasso. Ele poderia ter se afundado no desespero, mas escolheu agir de outra maneira. Ao invés de perguntar: por que isso aconteceu comigo? Zrenia, ele se perguntou: o que eu posso aprender com isso? Ele estudou cada erro, fortaleceu sua resiliência e voltou ao mercado com mais conhecimento e experiência. Seu fracasso anterior não foi um fim. Foi o fundamento para um novo começo, muito mais sólido. Essa é a mentalidade estoica. Não há fracassos, apenas aprendizados. Não há derrotas, apenas testes para moldar um espírito mais forte. Os estoicos praticavam um conceito chamado amor fati, que significa amar o destino. Isso não quer dizer aceitar tudo passivamente, mas sim aprender a enxergar até mesmo os momentos difíceis como essenciais para o seu desenvolvimento. Sêneca dizia: o fogo testa o ouro e as dificuldades testam os homens fortes. Isso significa que, sem desafios, nunca saberemos do que realmente somos capazes. Se olharmos para o mundo moderno, veremos que aqueles que conquistaram grandes feitos não foram aqueles que evitaram problemas, mas sim aqueles que os enfrentaram com coragem e inteligência. O exercício estoico para transformar adversidades em força. Sempre que enfrentar uma dificuldade, siga este método estoico. Pare e observe o desafio objetivamente. O que exatamente aconteceu? Qual a real magnitude da situação? Muitas vezes, exageramos os problemas em nossas mentes. Pergunte-se: o que está sob meu controle? Você pode controlar suas ações e suas decisões, mas não pode controlar tudo ao seu redor. Focar no que pode ser mudado evita sofrimento desnecessário. Busque o aprendizado. Toda situação tem algo a ensinar. Ao invés de lamentar o problema, pergunte-se: como isso pode me tornar mais forte? Haja com estratégia. Não basta apenas aceitar as dificuldades. É preciso usá-las como degraus para subir mais alto. Tome decisões sábias e haja com inteligência diante dos desafios. Seja como a rocha inabalável. Imagine um oceano tempestuoso, onde as ondas violentas batem contra uma grande rocha. A água se agita, o vento sopra com fúria, mas a rocha permanece firme, inabalável. Essa rocha é você quando decide que nenhum obstáculo vai te deter. Os ventos podem mudar, as ondas podem se erguer, mas você continua, firme, indestrutível. A vida não te dará um caminho sem dificuldades, e isso é uma bênção, pois é exatamente no atrito, na pressão e no fogo que o verdadeiro caráter é moldado. Lição 5. O desapego da opinião alheia. A liberdade de ser quem você é. Desde a infância, somos ensinados a buscar aprovação. Primeiro de nossos pais, depois de professores, amigos, colegas de trabalho e da sociedade como um todo. Vivemos em uma era onde a opinião dos outros é amplificada por redes sociais, onde cada ação parece ser medida por curtidas, comentários e validação externa.
Mas os estoicos sabiam que essa dependência é uma prisão. Quanto mais você se preocupa com o que os outros pensam, menos liberdade você tem. Epicteto dizia: se você quer progredir, esteja preparado para ser ridicularizado, zombado e ignorado. Mas se você persistir, aqueles que riram de você irão admirá-lo. Isso significa que, se você baseia suas ações no medo do julgamento alheio, jamais será verdadeiramente livre. Você precisa decidir se quer viver para agradar os outros ou se quer viver para ser fiel a si mesmo. Imagine um homem chamado Daniel. Ele sempre teve um sonho: abrir seu próprio negócio. Mas toda vez que pensava em começar, uma voz interna sussurrava: e se eu fracassar e as pessoas rirem de mim? E se acharem que eu sou um tolo? E se disserem que não sou bom o suficiente? Esse medo o paralisava. Ele nunca tentou. E no fim, percebeu que não era o fracasso que ele temia, mas sim o julgamento dos outros. A pergunta que devemos nos fazer é: quantos sonhos são enterrados por medo da opinião alheia? Sêneca nos lembra: nos preocupamos mais do que deveríamos com o que os outros pensam, esquecendo que cada um já tem preocupações demais com a própria vida para pensar tanto em nós. A verdade é essa: as pessoas estão ocupadas demais com seus próprios problemas para se importarem tanto com você quanto você imagina. Os estoicos treinavam sua mente para serem indiferentes à opinião dos outros. Aqui está um exercício poderoso para começar a praticar essa liberdade. Reconheça a ilusão. Sempre que sentir medo do julgamento alheio, pare e pergunte-se: isso realmente importa? O que essa pessoa pensa de mim muda quem eu sou. Pratique a exposição ao desconforto. Faça algo pequeno que você normalmente evitaria por medo de julgamento. Pode ser vestir algo diferente, expressar uma opinião sincera ou simplesmente agir sem se preocupar com o que os outros dirão. Esse treinamento te torna mentalmente mais forte. Lembre-se do tempo limitado da vida. Marcos Aurélio escreveu: você pode deixar de lado essa preocupação agora mesmo. Você será esquecido, assim como todos que hoje o julgam. A vida é curta demais para ser desperdiçada tentando agradar aqueles que, no fim das contas, mal se lembrarão de você. Imagine que você pudesse agir sem medo, sem hesitação, sem essa voz interna que te diz para se preocupar com o que os outros vão pensar. Essa é a verdadeira liberdade. Quando você para de viver pelos olhos dos outros, passa a viver de verdade. Quando deixa de buscar validação externa, encontra sua própria voz. E me diga, qual opinião alheia ainda está te prendendo? Comente aqui e vamos refletir juntos. Lição 6. O silêncio e a sabedoria. A arte de falar menos e ouvir mais. Vivemos na era da comunicação instantânea. Todos falam, todos opinam, todos reagem. Redes sociais transformaram a fala impulsiva em um hábito comum, onde muitos se precipitam sem refletir, e onde o barulho do mundo obscurece a clareza do pensamento. Mas os estoicos enxergavam o silêncio como uma arma poderosa. Eles sabiam que, muitas vezes, o verdadeiro sábio não é aquele que fala mais, mas sim aquele que sabe quando permanecer em silêncio. Sêneca nos ensina: o sábio nunca se lamenta em voz alta, ele suporta em silêncio. Isso não significa que devemos ser passivos ou omissos, mas sim que devemos aprender a discernir quando falar e quando o silêncio é a melhor resposta. O mundo moderno premia aqueles que falam antes de pensar, mas os estoicos nos ensinam que a verdadeira sabedoria está na ação, não no discurso vazio. Epicteto dizia:
Seja mais silencioso e observe. A sabedoria vem do ouvir, não do falar. Imagine duas pessoas. A primeira fala o tempo todo, dá opiniões sobre tudo, se apressa para responder antes mesmo de entender completamente a situação. A segunda escuta, analisa, reflete e só fala quando realmente tem algo de valor a acrescentar. Quem você acha que será mais respeitado? Aquele que se apressa para falar muitas vezes se trai pelas próprias palavras. Já aquele que aprende a ouvir e refletir antes de se expressar, transmite força e inteligência. Se você deseja desenvolver o poder do silêncio e aprimorar sua sabedoria, siga estes 3 passos estoicos. Passo 1. Pratique a escuta ativa. Antes de responder a alguém, faça um esforço consciente para ouvir verdadeiramente. Não ouça apenas para responder, mas para compreender. Passo 2. Espere antes de falar. Se sentir vontade de reagir impulsivamente, seja em uma discussão, um comentário ou uma decisão precipitada, pare por 3 segundos. Pergunte-se: isso precisa ser dito? Isso contribui para algo? Isso representa quem eu sou? Passo 3. Use o silêncio como uma ferramenta de poder. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica merece defesa. Nem toda situação exige sua opinião. Às vezes, o silêncio desarma, protege e demonstra mais força do que 1000 palavras. Marcos Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Isso significa que quando alguém te insulta, quando tenta te provocar ou te puxar para o caos, a melhor resposta é não entrar nesse jogo. Falar menos não significa ser invisível. Significa que, quando você fala, suas palavras têm peso. Significa que você escolhe seus momentos, que age com sabedoria e que não desperdiça sua energia com debates fúteis. Afinal, quem controla suas palavras controla também sua mente. E me diga, você já se arrependeu de algo que disse no calor do momento? Como teria sido diferente se tivesse escolhido o silêncio? Lição 7. O tempo é seu bem mais precioso. Aprenda a usá-lo com sabedoria. Quantas vezes você já disse a si mesmo: amanhã eu começo. Ainda tenho tempo para fazer isso mais tarde. Um dia eu vou mudar. O problema é que esse amanhã muitas vezes nunca chega. O tempo é um recurso finito, e a maioria das pessoas age como se tivesse uma eternidade pela frente. Mas Sêneca nos alerta: não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas sim que desperdiçamos muito dele. A maioria das pessoas não percebe quanto tempo perde diariamente com distrações inúteis, preocupações irrelevantes e adiamentos sem propósito. Elas vivem como se o tempo fosse renovável, quando, na verdade, cada minuto que passa é 1 minuto a menos da sua existência. Você está usando seu tempo ou ele está sendo roubado? Pense no seu dia a dia. Quanto tempo você passa rolando a tela do celular sem objetivo? Quantas horas são gastas em discussões sem sentido? Quantas oportunidades você já adiou por medo, preguiça ou insegurança? O tempo não espera. Cada segundo que passa está indo para um lugar onde jamais poderá ser recuperado. Epicteto nos ensina: se você valoriza algo, não o desperdice. E o que há de mais valioso que o seu tempo? Se você realmente deseja treinar sua mente para ser ilimitada, precisa aprender a tratar o tempo como seu maior bem. Os estoicos praticavam a consciência do tempo de forma rigorosa. Aqui está um método para você aplicar imediatamente. Comece o dia com clareza. Antes de pegar o celular pela manhã, pergunte-se: qual é a coisa mais importante que eu devo fazer hoje? Defina sua prioridade,
e direcione sua energia para ela. Bloqueie desperdícios invisíveis. Sempre que perceber que está perdendo tempo em algo irrelevante, pare e reflita. Isso me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Se não for útil, elimine. Reflita sobre a mortalidade diariamente. Parece um pensamento pesado, mas é libertador. Os estoicos praticavam o memento mori, a lembrança da morte, não para viver com medo, mas para viver com propósito. Quando você aceita que o tempo é limitado, passa a usá-lo com mais sabedoria. Se alguém perguntasse hoje qual foi seu maior feito na vida, o que você responderia? Você está vivendo de forma que, quando seu tempo acabar, poderá olhar para trás com orgulho? Marcos Aurélio escreveu: a vida não é medida pelo tempo que você vive, mas pelo uso que faz desse tempo. Isso significa que não importa quantos anos você tenha, importa o que você faz com eles. Ao longo deste vídeo, exploramos lições essenciais do estoicismo para fortalecer sua mente e torná-lo verdadeiramente ilimitado. Falamos sobre o domínio das emoções, a disciplina mental, o poder do silêncio, a liberdade do julgamento alheio e a importância de usar o tempo com sabedoria. Agora, a pergunta que fica é: o que você fará com esse conhecimento? Os estoicos não eram apenas filósofos, eram praticantes. Eles sabiam que sabedoria sem ação é inútil. Então, não deixe que essas lições fiquem apenas neste vídeo. Comece hoje a aplicá-las na sua vida. Marcos Aurélio nos lembra: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você deseja transformar sua mente e sua vida, comece dominando seus pensamentos, suas reações e suas escolhas. E agora, me conta: qual dessas lições mais mexeu com você? Qual delas você sente que precisa colocar em prática imediatamente? Quero ver sua resposta nos comentários. Se esse conteúdo fez sentido para você, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo reflexões como essa para você. E claro, se você conhece alguém que precisa ouvir essas palavras, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Obrigado por estar aqui e por fazer parte dessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo.